abençoando a nossa irmã Diaconisa Márcia por essa saudação, por essa palavra nessa noite aos nossos corações. Amém? A irmã Lilian deixa um louvor preparado para que na hora da ministração ela esteja adorando a Deus. Também a Valentina, né? Ela também vai adorar ao Senhor. Meus queridos irmãos, chegou o momento também de nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor, que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com a igreja. É um tema muito conhecido, mas muitas das vezes esquecidos, né? Nós não sabemos dar o total valor, a profundidade que esse nome significa para nós, né? Está aqui no altar sobre este nome que eu gostaria de falar nessa noite. Não é por acaso que está escrito ali 1, 2, 3? Jesus! 1, 2, 3? Jesus! Esse nome tem por já foi falado aqui nessa noite sobre o nome que está acima de todos os nomes. Tem atributos que é dado somente a esse nome, Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Alfa, Ômega, princípio, fim. Ele é a rosa de Saron. Ele está escrito, né, na sua coxa que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, latão reluzente. Ele é o livro dos vales. Ele é tudo para mim. Tem até um louvor que diz, né? Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado no meu peito. Como a Ayla louvou nessa noite, né? Essa casa é sua, essa casa te pertence. Pertence ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Que nós possamos valorizar cada momento, meus amados irmãos. Que muitas das vezes nós nos esquecemos disso. Que nosso corpo carrega o Espírito Santo. Olha que privilégio que é dado a mim e a você. Mas esse privilégio nos requer responsabilidade. Que nós entendemos que muitas das vezes sermos crentes aqui é muito fácil. Não é difícil. Não é difícil você deparar com uma pessoa que não é e perguntar você é, porque é tudo igual, né? É muito parecido. Na época de Jesus também, Jesus era muito parecido, até mesmo quando ele foi escolhido, né, para ser vendido, Judas diz, é aquele que eu beijar, né? Aquele que meter comigo a mão no prato, Jesus disse, esse há de me trair. Tão parecido que Jesus era, mas entre os seus discípulos. No nosso meio não é diferente, mas é possível encontrar coisas boas em meio a coisas ruins. E muitas das vezes nós temos facilidade de encontrar coisas ruins. Às vezes nós só olhamos o defeito, o erro, a falha e sabemos que nós somos passíveis também. A Bíblia diz que nós somos homens, né, sujeitos às mesmas paixões de Jesus, de Elias. Então nós somos sujeitos a erro, a falha, né? Mas que nós possamos nos reconhecer e chegar a Jesus, que é poderoso para nos abençoar e nos aproximar dele. Meus amados, hoje nós tivemos aqui pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, onde estamos aprendendo sobre o movimento pentecostal, sobre a chama que ardeu nos nossos irmãos reformadores do passado, e essa chama ela continua ardendo no meu e no teu coração, ao ponto de nós dizermos que nós somos os reformadores da nossa geração. Então é uma grande responsabilidade. Nós aprendemos hoje sobre o John Wesley, né? Uma mensagem, uma lição maravilhosa falando sobre o John Wesley. A gente ouve falar muito sobre o John Wesley e às vezes a gente não para tentar para os detalhes, o princípio que ele teve, onde ele foi criado. E hoje nós aprendemos que ele teve um pai pastor, Samuel Wesley, e teve uma mãe pastora também. A mãe é filha de pastor, na verdade. A mãe era filha de pastor. Os irmãos que estavam aqui na escola dominical lembram muito bem o nome da mãe do Wesley, John Wesley, né? Susana Wesley. Então nós aprendemos nessa manhã que essa mulher, uma guerreira, mulher de Deus, que passava 2, 3 horas orando. Ela teve 19 filhos, criou 9. Ela perdeu ainda filhos na sua adolescência, ou seja, na fase criança ainda ela perdeu filhos, né? Então nós aprendemos que essa mulher era uma mulher que devotava a sua fé a Deus. Ela dedicava a Deus.
ela fazia culto doméstico com seus filhos e não permitia que nenhum deles falasse no momento que estava um momento de adoração a Deus em família. Então, ou seja, o culto começava em casa. Então, uma prática que nós muitas das vezes já esquecemos, deixamos de praticar. Eu também sou filho de pastor, como eu sempre digo, eu não paro de dizer, porque eu devo muito a meu pai que eu sou. Meu pai, como eu disse, a Escola Bíblica Dominical hoje não nos deixou herança, bens materiais, mas ele deixou um legado muito importante para nossas vidas, todos os nossos irmãos. Por falar nisso, quinta-feira vai estar chegando o meu irmão mais velho, Enoque, e ele vai estar aqui também, já pastoreou, e ele também vai, com certeza, nas oportunidades que tem, falar sobre a infância que nós tivemos, o princípio que nós tivemos, o cuidado que nós tivemos de ter um pai e uma mãe como servo do Senhor. Então isso é um privilégio que muitos têm. Só que uma coisa, filho de crente não é crentinho. Chega um momento que nós precisamos decidir. Eu preciso decidir de aceitar Jesus, reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então, como eu estava dizendo, fomos na igreja sede hoje, estivemos aqui pela manhã. Peço até perdão aos irmãos que estão passando, estamos aplicando discipulados, os irmãos estão preparando para descer as águas batismais no mês de março. E nós começamos no domingo passado com o discipulado. E hoje não foi possível a gente dar sequência devido a este compromisso, a essa convocação que nós tivemos para estar ali na igreja sede. Foi um culto abençoado, culto de ceia, culto de comunhão, culto de celebração, onde Deus manifestou a sua presença, a sua glória, e nós já chegamos aqui alimentados nesta noite. Então que Deus nos dê mais oportunidades, assim como essa, de estar nos reunimos, uma vez por mês aqui a igreja se reúne com essa celebração e comunhão para celebrarmos a Deus. A Bíblia diz que é até que Cristo venha e nós possamos nos reunir e trazer à nossa memória aquilo que o Senhor Deus fez por nós. Então é só até que Cristo venha. Ele vem, Ele vai voltar. Como diz a diaconisa irmã Márcia, Ele já voltou para a nossa bispa, a Keila Ferreira. No sábado passado ela voltou-se, à casa do Pai. Então para ela Jesus já voltou. Agora para nós que aqui estamos, nós devemos estar preparados, porque a Bíblia vai dizer que é num abrir e fechar de olhos, piscar de olhos, no soar da última trombeta, é que a igreja vai se manifestar para encontrar com Cristo nas nuvens. E nós aqui que estamos vivos, os que já morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos seremos arrebatados para sempre estar com o Senhor. Por isso que eu sempre digo sobre a eternidade. Onde nós iremos passar a eternidade? Como não preocupar, como não investir um tempo para aquilo que um dia nós iremos passar? Pela eternidade. Para muitos já estão satisfeitos que acham que o céu é aqui. Mas a promessa do Senhor, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. João 14. Credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito que vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, irei e voltarei, para que vós estejais comigo para sempre. É uma promessa que a igreja do Senhor Jesus, ela sobrevive dessa promessa. É por isso que nós estamos aqui. Por isso não podemos esquecer que foi lançado sobre nós, sobre a igreja do Senhor, esta promessa que um dia o Senhor virá nos buscar. Então Ele vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode dizer nessa noite: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que possamos estar preparados para que o Senhor Jesus possa nos buscar. E nós, como igreja do Senhor Jesus, possamos cantar hosanas, hosanas, hosanas. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 9, verso 6. A palavra de Deus nos dizendo assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esses são alguns dos atributos do nome que foi dado a Jesus pelo profeta Isaías, cerca de 400 anos antes do Messias vir. O profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico, o profeta que profetizou acerca da vida de Jesus.
E é por isso que nós estamos aqui proclamando, continuando com essa mensagem. A mensagem de salvação, a mensagem de boas novas, a mensagem que traz ao nosso coração uma mensagem de esperança, de fé, uma mensagem que nos alimenta, que nos mantém de pé. Nós falamos sobre John Wesley. John Wesley teve a sua vida totalmente modificada. Está aqui uma dica de um livro. Você quer ler um livro? Leia sobre John Wesley, sobre a sua conversão, a sua história. Você vai ser impactado, porque ele foi impactado em Romanos 1,17, quando diz que o justo viverá da fé. Ele aprofundou essa palavra e pôde entender que não existe cristianismo sem fé. A fé que nos move, a fé que nos leva a Deus, a fé que nos leva a ver o sobrenatural de Deus. Existem 3 tipos de fé, pelo menos, podemos dizer. A fé natural é aquela fé que você entra, como eu saí da minha casa, falei daqui 15 minutinhos eu vou estar na igreja. Se não acontecer nenhum imprevisto, com 15 minutos eu vou estar na igreja. É a fé natural. Essa fé não precisa nem da pessoa acreditar em Deus. Pode ser um ateu, que ele tem essa fé natural de programar e de chegar no lugar. Existe a fé salvífica, a fé que vem pelo ouvir a palavra, que está em Romanos 10:17. É a fé que todos nós aqui estamos, nos aproximamos, nos encontramos com o Senhor, uma vez que nós ouvimos a palavra produziu em nós fé e desceu ao nosso coração e nós estamos aqui. Então existe a fé sobrenatural, que é a fé que opera maravilhas, cura milagres, é a fé que Jesus disse que em nome dele nós aqui ficamos. Quando ele estava despedindo dos discípulos, ele disse que obras maiores nós faríamos, maior do que ele fez em 3 anos no seu ministério. Então essa fé é a fé que nos leva ao sobrenatural. Então que a nossa fé seja uma fé acrescentada a cada dia. Você que é alimentado pela fé natural, passe a viver da fé sobrenatural. Você vai ver que a fé sobrenatural vai te levar a lugares que você jamais imaginava. A Bíblia diz que na fé, ela faz com que as coisas que não existem passem a existir através da fé, através da minha e da tua palavra. Meus amados, então, esse nome que aqui está, Jesus. É claro que eu não vou, em poucas palavras, poder dizer o todo significado. Me falta um vocabulário, me falta tempo, porque eu sou limitado para dizer do meu Jesus. Mas nessa noite, eu posso falar aqui, que Deus colocou no meu coração, sobre a primeira letra do nome Jesus. É a letra J, que vai significar para mim e para você justiça. Justiça é o que o nosso Deus tem. A Bíblia diz que Ele é o justo juiz. Ele é o justo juiz. Ele cuida da minha e da tua causa. Ele defende a minha e as tuas causas, mas com justiça. Ele é o justo juiz. A outra palavra é a letra E, que significa para mim e para você, que nós estamos falando aqui nessa noite. Onde está a minha esperança? Onde está a tua esperança? Por que estamos aqui nessa noite? É porque nós temos a esperança de um dia estarmos para sempre com o Senhor. A igreja do Senhor sobrevive dessa esperança. Não só de estar aqui na terra. A Bíblia diz, né? Jesus dizendo aos seus discípulos: eu não peço que tire do mundo, mas que o livre do mal. Mas nos deixou essa palavra de esperança. Se nós lermos no Salmo 33, no verso 20, nós vamos ver sobre a esperança. Salmos 33, no verso 20. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. 21. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Vamos 22, para encerrar. O 22 diz: seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Onde está a sua esperança? Onde está a minha esperança? A minha esperança está no Senhor Deus, que fez os céus e a terra, e que nos fez uma promessa, que um dia viria nos buscar. A outra palavra nós podemos dizer também, encontramos ainda sobre esperança, 1 Coríntios 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o verso 19. O verso 19 também vai nos reforçar sobre essa esperança. Olha o que diz a palavra de Deus para mim e para você, sobre o apóstolo Paulo, dizendo à igreja dos Coríntios: se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos o quê? Mais miseráveis do que todos os homens. Então, meus amados, como eu disse, nós, cristianismo, ele sobrevive da fé. Então, se nós não tivermos fé para alimentar em nós essa esperança de um dia encontrarmos com o Senhor,
a Bíblia está afirmando que nós somos miseráveis, que todos os homens, aqueles que não tiveram a oportunidade que eu e você tivemos, de encontrar, de abraçar, de encontrar e ser um seguidor de Cristo. Nós falamos aqui no domingo passado, né? Sobre Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Sobre o convite, o chamado que ele é universal. Mas também falamos daquela passagem, Jesus disse que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer ser um seguidor de Jesus? Devemos desprender de algo que nos prende. Devemos seguir a Jesus, seguir as suas pisadas. E isso requer de nós renúncia, requer de nós negarmos a nós mesmos. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil eu olhar para mim e negar a mim mesmo. Eu prefiro muitas das vezes procurar culpados pelas minhas culpas, pelos meus erros. Mas Deus requer de nós para que nós possamos seguir a Ele, nós possamos negar a nós mesmos, fazer uma introspectiva e olhar como está a minha vida. Então, meus amados, a esperança é essa, que nós possamos viver eternamente com o Senhor. A igreja sobrevive dessa esperança. A outra letra do nome de Jesus, a terceira letra é a letra S, que significa, esse primeiro S para nós, salvação. A salvação que nos foi dada. A salvação que o Senhor Deus nos trouxe através do sacrifício vicário na cruz do Calvário. Que Jesus, como já disse, desenfeitou a sua glória. E lá em Efésios 2,8 diz que é pela graça sois salvos. Foi cantado aqui nessa noite. É tudo de graça. Foi falado aqui nessa noite que o nome do Senhor está acima de todos os nomes. A salvação nos alcançou. Nós fazemos o bem não com o mérito de sermos salvos, mas nós fazemos porque a salvação já nos encontrou. Então a salvação, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Lucas 19:10, nós vemos nessa passagem a vida de Zaqueu, que quando o Senhor disse, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Quando Zaqueu confessou que ele iria dar aos pobres metade dos seus bens, e se de alguma coisa ele havia defraudado alguém, ele ia restituir quadruplicado 4 vezes mais. Jesus disse, hoje veio salvação a essa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, meus amados, há uma transformação. A carta do apóstolo Paulo, também a primeira carta, no capítulo 1, verso 15, também tem uma palavra sobre a salvação. Por que eu estou falando sobre salvação? Porque nós já fomos alcançados por ela. Jesus já se manifestou através do seu Filho Jesus. Ele nos trouxe a salvação, que já foi dito que é de graça. Ele nos encontrou, nos abraçou, nos trouxe para o seu reino, nos purificou, nos lavou no teu sangue e nos colocou aqui para que nós possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Olha o que diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Carta do apóstolo Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 15, também tem uma palavra do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, dizendo, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais o apóstolo Paulo dizia que eu sou o principal. Todos nós sabemos e conhecemos a história do apóstolo Paulo. Antes de aceitar a Cristo, ele era um perseguidor ferrenho da igreja do Senhor, mas ele encontrou-se com Jesus, então ele podia testemunhar e dizer, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu me coloco como principal deles. Então a salvação nos encontrou. Atos 4:12. Atos 4, verso 12, para encerrar. E nenhum outro homem há, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Salvação somente em Jesus. Meus amados, a quarta letra do nome Jesus é a letra U. Ela vai nos representar a unção. O que seria de mim, de vocês, sem a unção de Deus? Isaías 61, verso 1 e 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Meus amados, quem é ungido para algo, para fazer alguma coisa. Não pensa você que Deus te ungiu para ficar aí sentado, com braços cruzados, muitas das vezes, esperando, vendo como está, esperando como vai acontecer, como vai ficar, sendo que Deus te ungiu para fazer algo. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para, quem é ungido para fazer algo. O Senhor te ungiu para fazer algo. A palavra diz, o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos cativos,
E mais, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Verso 2, ainda continua dizendo: a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Essa é a nossa missão como igreja do Senhor na face da terra. O Senhor nos confiou algo muito especial. Já que eu e você abraçamos a fé, nós temos sobre nossos ombros a grande responsabilidade de levar até as pessoas que estão lá fora essa mensagem que liberta e que transforma o homem. Mas isso requer de nós o quê? Testemunho. Porque muitas das vezes nós não vamos pregar com palavras, mas vamos usar o nosso testemunho para que as pessoas possam ver Cristo em nós, a transformação que Cristo fez em nós, e querer aceitar esse Cristo que nós servimos, que nós aceitamos, que nós possamos continuar e perseverar. Atos 2, ou seja, Atos 10, 38 também está falando sobre essa unção. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui está falando da unção que Jesus recebeu. E obras maiores que Jesus fez, nós podemos fazer através da unção de Deus em nossas vidas. A unção de Deus é algo, né? Tem um hino que diz que veio para nos transformar, para nos santificar. Então que nós possamos, meus amados, molhar o nosso sermão com unção, que nós possamos molhar o nosso louvor com unção. Nós estamos com uma campanha no monte, orando e clamando ao Senhor, não porque somos melhores, mas porque estamos aqui representando a igreja do Deus vivo e sabemos do peso da responsabilidade que Deus colocou sobre nossos ombros, de ser representante, ser sacerdote da igreja do Senhor. E Deus conta conosco nessa obra, que nós possamos continuar, perseverar, buscando, orando. Ainda hoje estava falando com um casal de pastores, ainda pensa como muitos, né? Eu sei que a religiosidade ainda está no coração de muitos. Ainda no século 21, a religiosidade existe. Precisamos combater, meus amados. Irmãos, eu fui falar hoje que nós estamos fazendo campanha no monte, e a irmã disse: pastora, monte não, pastor, monte não. Aí eu olhei, falei com o pastor, o esposo dela, nós estamos fazendo campanha no monte, com a igreja, ele falou assim, que não tem visto gente mais no final do culto, né? Aí eu falei assim, quase já sabe quem é, né? Aí eu falei assim: ô meu querido, nós estamos fazendo uma campanha no monte. O pastor foi mais prudente. Ele, amém. Mas aí quando chegou na pastora, ela disse: monte não, irmão, monte não. Eu falei: irmão, eu respeito a opinião da irmã, mas não vou falar mais não. Jesus sempre falou no monte, né? Eu não vou falar não. Vou falar. No final, quando eu fui despedir da irmã, a pastora Amara fez sinal negativo ali, mas Deus me permitiu que eu esteja falando isso nessa noite. Porque, na verdade, meus irmãos, tem muitas pessoas que estão presas na religiosidade. A pastora Amara mesmo, ela disse que ela foi experiência pessoal que ela teve com Deus, que ela também estava presa na religiosidade. Lá no monte já deu testemunho, né? Estava presa na religiosidade e que não impedia, aprendeu com líderes anteriores, que não podia subir ao monte para orar e buscar a face do Senhor. A oração no monte, nós nos colocamos, nós somos dependentes, somos pequenos, precisamos do Senhor. Então não tem problema. É verdade que eu disse aos juniores lá na última vez, que é proibido os jovens subir ao monte sozinho. Né? O pastor me trouxe aqui no monte, orou, nós oramos, santificamos o lugar, mas é com a presença do pastor, com a diaconisa irmã Márcia, com os obreiros. Rapaz, é uma boa atitude, sim. Mas falar assim: mamãe, eu vou no monte agora orar, isso aí só os jovens não é aconselhado. Então nós temos muitos, né, exemplos e também testemunhos, né, de pessoas que muitas vezes saíram sem a bênção e acaba fazendo a coisa boa, mas porém sem a permissão, sem a bênção, acaba indo pelo caminho errado. Então não é isso que nós queremos, mas a oração é a chave da vitória. É uma prática que Jesus usou. Por que o monte? O monte nós vamos sacrificar. Aqui nós estamos na zona de conforto. Você está sede, você vai tomar água. Você dá uma necessidade física, você vai atender a sua necessidade. E lá no monte não, nós sacrificamos, sabemos que estamos limitados por 1 hora ou 1h30 mais ou menos, e nós viemos para o nosso lar. Nós estamos nos doando, nos sacrificando. Então se você tinha ainda essa visão que no monte não, eu digo a você nessa noite: monte sim. Amém? Você pode. E nós estamos também, eu estou falando isso porque nós estamos para encerrar um pouco a nossa campanha do monte esse mês de fevereiro, e nós voltarmos para a igreja também na sexta-feira fazer aqui uma vigília para nós apresentarmos, buscarmos a presença do Senhor. Então aqueles que eu respeito, que não gostam de ir ao monte, às vezes por um motivo ou outro, tem o caso da irmã Lena, enfermidade, já esteve conosco ali, a irmã Miriam já esteve conosco também no monte. Então
A gente respeita aqueles que não gostam de ir, mas que aqueles que não gostam vão ficar essa oração também. Nós vamos trazer para a igreja, vamos estar aqui fazendo a vigília, para que nós possamos assim buscar e viver a presença do Senhor. Batismo com o Espírito Santo, renovo espiritual. Você que é batizado e há muito tempo não fala línguas estranhas, nós estamos abrindo essa oportunidade para que Deus venha manifestar a tua presença, porque Ele está presente, é uma promessa, mas para Ele manifestar a tua presença, Ele precisa de mim e de você, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Amém? Glória a Jesus. E a última palavra, meus irmãos, a última palavra, a última letra, ela que vai nos trazer uma palavra que traz muito significado para os nossos dias, é a santificação. Letra S significa, para mim e para você, a última letra S do nome Jesus, santificação. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você sabe me dizer a expressão dessa palavra ninguém? Ninguém é ninguém? Nenhum. Seguir a paz com todos e a santificação. Sede santo como eu sou santo. A santificação é um processo contínuo na vida do cristão. Eu posso até cantar sem unção, mas sem a santificação eu não vou ver o meu Deus. Eu posso ser apenas que um mensageiro, um garçom. Estou entregando a boa mensagem, a mensagem, mas sem a santificação ninguém verá o Senhor. Que nós possamos, meus amados, entender a profundidade dessa palavra e buscar esse processo de santificação em nossas vidas. É eu negar o meu eu. Não é só dentro da igreja, mas no meu trabalho, onde eu estudo, aonde quer que eu esteja. O nome do Senhor seja glorificado através da minha vida, através do testemunho que eu vou dar através da santificação. Todos podem, mas eu não. Eu não sou como a maioria. Se alguns dizem, né? Fulano faz, você não é fulano. Muitas vezes os pais ouvem isso, né? O filho de fulano faz, mas você não é todo mundo, você não é filho para fulano. Então que Deus possa te abençoar nessa noite. Fica com essa palavra. E a Valentina vai estar aqui adorando a Deus, enquanto os diáconos as diaconisas, né, se organizam aqui para nós estarmos cercando a mesa do Senhor nosso Deus nessa noite. E possamos entender, para nós recapitularmos nessa noite, a primeira letra do nome Jesus significa justiça para nós. A letra E, esperança. A primeira letra S, salvação. Que esse nome não venha fugir nem da minha e nem da sua memória. Possa estar presente na nossa lembrança. Salvação é o que Jesus nos deu. A unção, a letra U, nos traz a unção e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos adorar o Senhor juntamente com a Valentina.